Sua Bíblia, você que tem aí a sua Bíblia, abra ela, por favor, nos Salmos, de número 126. Talvez você não tenha a sua Bíblia aí, acredito que já está projetado já. Salmo 126. Amém? Salmo 126. Vamos ler o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que, o que, igreja? Que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos o quê? Alegres. Amém? Pode tomar seu assento. Em nome de Jesus, eu só quero pedir a você a sua atenção. Amém? Eles estão aqui na quadra, estão jogando bola. Não deixa que isso tire a sua atenção, não. Preste atenção na palavra de Deus, porque uma coisa que não nos deixa a gente pecar é a palavra de Deus aonde? No coração. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então tem pessoas que não conseguem ler, mas ela consegue o quê? Ouvir. Talvez ela não sabe ler. Então bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Apocalipse, a palavra de Deus. Então a hora mais importante, a hora mais preciosa é a hora que Deus, Ele vai falar conosco. É a hora que Deus vai falar ao nosso coração. Então é hora da gente se despojar de tudo, das preocupações, das lutas, das adversidades, porque se você sentar no banco e o mensageiro estiver trazendo uma mensagem do trono de Deus para a sua vida, se você estiver focado no seu problema, se você saiu de casa talvez com um problema dificílimo, você está colocando esse problema acima de Deus, acima da palavra de Deus. Então quando você chega aqui e fala: olha, eu quero ouvir a palavra de Deus, essa palavra de Deus é uma rocha que esmaga, esmiuça todo qualquer problema, toda qualquer injustiça na sua vida. Quem está compreendendo? Amém? Então vamos ficar ligado, muito ligado no que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Antes eu quero justificar aqui a ausência do pastor aqui hoje no culto, que ele está lá em cima. Ele prefere não expor a igreja, que ele teve contato com a mãe dele, e a mãe dele, ela, foi diagnosticada com Covid, infelizmente, então ele teve contato com a mãe dele. Então, para resguardar a igreja, ele não vai descer aqui hoje. Amém, igreja? E a gente tem que continuar em oração, porque Deus, como eu falei, Ele é um Deus que pode tudo. É um grande problema que Ele está enfrentando, mas Ele também serve um grande Deus. Tem pregado, tem passado para nós a fé, o Espírito. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus e praticá-la, para que tudo que vier, a gente esteja preparado. Amém? Então, voltando aqui para a palavra do nosso Deus, a Bíblia
quando diz aqui no Salmo 126, que menciona a alegria desse povo, o retorno daquele povo, dos judeus, eles estavam no cativeiro, e o cativeiro, ele durou 70 anos, e quando eles saíram do cativeiro e estavam voltando, depois de 70 anos, a Bíblia diz, que eles estão mencionando aqui, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, diz assim, estávamos como os que sonham. E quando eu estava lendo essa palavra aqui, Deus me deu uma palavra sobre isso, porque quando a gente está pregando a palavra de Deus, quantas vezes a gente faz um esboçozinho da palavra aqui para pregar, a gente separa ali uns versículos, marca, para a gente não ficar muito perdido. Então a gente separa os versículos aqui, o capítulo, marca direitinho, e grifa aqui o que está, para não confundir as pessoas, para ficar mais exposta a palavra. Mas há momentos que você está lendo aqui, Deus te dá outra revelação. Amém? Então diz que quando esse povo estava voltando do cativeiro, ele estava como os que sonhavam, os que sonham. E na hora, Deus, ele falou comigo o seguinte, que quando nós saímos de um cativeiro, porque toda vez que nós recebemos a palavra de Deus, que a gente às vezes está lá fora no mundo, e quando a gente tem um encontro com Deus, automaticamente somos libertos desse cativeiro, e a gente passa a viver uma vida de livre, não mais de escravidão. Então, quando a gente sai desse cativeiro e vai para os braços do Senhor, há um riso, há uma alegria, há um gozo na nossa alma, quando nós temos um encontro com Deus. Amém? Mas há pessoas que nasceram no Evangelho, e essa pessoa não teve contato com as drogas, não teve contato com a bebida, a prostituição, não teve contato com, de repente, N coisas que existem lá fora, mas ela nasceu num berço evangélico, ela foi doutrinada na palavra de Deus, mas ainda assim ela tem algum cativeiro. Quem está compreendendo? Porque enquanto nós não tivermos um verdadeiro encontro com Deus, não significa que a pessoa está sentada no banco da igreja, que ela vive dentro da igreja, ela tem um encontro com Deus. Então, quando nós somos libertos, quando nós somos abraçados pelo o Deus Todo-Poderoso, em nós, a primeira coisa que há dentro de nós é uma alegria tão grande. Quem está compreendendo? É um encontro com Deus. E às vezes falta em muitas pessoas, elas não conseguem esboçar isso que ela sente, porque ela ainda não tem. Ela não tem encontro com Deus. Existem pessoas que elas lembram, às vezes, um dia que ela teve um encontro com Deus, mas não lembra o dia que ela teve um desencontro com Deus. E talvez ela está no engano. Ela acha que ela tem um encontro com Deus, mas não tem. Então, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o que eu escrevi. Tem nada a ver com o que eu escrevi aqui. Mas a primeira coisa é um sonho agradável. É como se tivéssemos um sonho agradável. Amém? Um encontro com Deus. Ali diz assim: estávamos como os que sonham. Quando você tem um sonho agradável, que você está maravilhado, você nem quer acordar desse sonho. É muito bom. Aí você acorda e fala: mas foi um sonho. Assim foi quando esse povo retornaram do cativeiro. E diz mais assim a palavra de Deus: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grande coisas fez o Senhor a estes.
quando Deus transforma a sua vida, querendo ou não, as pessoas olham para a sua vida e falam assim: olha, Deus mudou a história desse homem, Deus mudou a história dessa mulher. Às vezes são pessoas críticas, que não gostam do Evangelho, mas quando você é transformado, quando o Espírito de Deus te transforma, as pessoas falam: olha, grandes coisas Deus fez na vida desse rapaz, grandes coisas Deus fez na vida dessa moça, porque essa moça não via-se nela essa alegria, não via-se nela essa paz, não via-se nela essa vontade de viver. Agora ela está transformada, agora ele está transformado. Grandes coisas o Senhor fez por estes. Agora o problema não é as pessoas falar isso e esquecer, não, porque de repente, com o tempo que vai se passando, as pessoas vão esquecer. Mas uma coisa que não pode acontecer é você esquecer, que não pode acontecer é você esquecer daquilo que Deus fez na sua vida. Você não pode esquecer. E o que tem acontecido hoje são pessoas que esqueceram o que Deus fez por ela. Deus tirou do cativeiro, Deus tirou ali da humilhação, das unhas, da garra do inferno, de Satanás. As pessoas esquecem o que Deus fez e elas começam a sentir prazer novamente nas coisas da onde? Do mundo. É isso que não pode acontecer. O povo pode até esquecer. Passa-se os anos e as pessoas podem falar: eu esqueci, nem lembro mais o que essa pessoa era. Mas você não. Você tem que trazer lembrança, trazer a memória aquilo que te dá esperança. Então, às vezes, quando as coisas se afrouxam, aliás, quando as coisas se arrocha, aperta para o seu lado, aí você pensa assim: olha, eu vou desistir. Mas aí você olha para trás e fala assim: opa, e o meu cativeiro? Que Deus me tirou do meu cativeiro. Você nunca pode esquecer de onde Deus te tirou. Talvez você chegou na igreja depressiva. Talvez você chegou na igreja, você não dormia à noite, você não tinha paz, você era dependente de remédios. E quando você teve encontro com Deus, acabou esse sofrimento. E quando as lutas vêm, porque as lutas vão surgir, sim ou não? Vai ou não vai surgir? Vai, as lutas vão surgir. Você não pode esquecer do que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Quando a Bíblia fala para nós que vieram as chuvas, a chuva vem de onde? Do alto ou de baixo? Da onde? Do alto. Então tem coisa que vem da onde? Dos céus. Tem coisa que vem dos céus para nos amoldar aos moldes do Senhor. Amém, igreja? Às vezes existem situações na nossa vida que é para a gente despertar para as coisas do alto, para as coisas do céu, para a gente deixar de meninice, deixar de brincar com as coisas sérias, as coisas do alto, as coisas de Deus. E às vezes arrocha, às vezes a coisa aperta, mas é para quê? Para a gente ter mais comunhão com os céus, ter mais comunhão com Deus, não esquecer de onde Deus nos tirou. Olha mais o que diz aqui, ó. O versículo 3 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Versículo 4: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Amém? Aqui traz uma ideia de um deserto, aonde águas frescas estavam ali. Imagine a alegria de uma pessoa estar caminhando num deserto árido, um solo árido, ali muito quente, e a pessoa se deparar com um rio, com águas frescas.
águas límpidas, essa pessoa poder tomar daquela água. Então, a segunda ideia aqui, no que diz aqui, diz assim, como as correntes do sul. Uma pessoa que está sedenta, se encontra com água, pessoa quase que pula, se joga dentro do rio. Quando imagina uma pessoa sedenta, tem um encontro com o rio ali, ela está com sede, ela quer se banhar, tomar água. Assim é quando nós lembramos das coisas que o Senhor fez por nós. Não se engane, às vezes a vontade de parar vai vir, em todos nós, a vontade de como diz o ditado, chutar o balde, ela vem. Por quê? Porque as pressões, elas vêm de todos os lados. Vem a pressão financeira, às vezes familiar, todo tipo de dificuldade nos cercam. Mas uma coisa é o que nós não podemos esquecer: grandes coisas o Senhor fez por nós. Amém? E a maior delas é a nossa salvação. Nós não podemos esquecer disso, que Deus nos salvou, Deus nos resgatou das garras do inimigo, do inferno. Ele nos tirou dali, porque quando nascemos, já herdamos uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, estendeu as suas mãos, sim ou não? Dando o seu Filho na cruz do Calvário, para que hoje tivéssemos vida, e temos que valorizar isso. Então, quando olhamos, nós temos uma ideia dessas águas frescas, amém? Diz mais assim, o versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, amém? Eles comparavam a alegria das festas ali, das colheitas. Então, três situações que eles colocam ali, o povo que estava como quem que sonhava, né? Um sonho agradável, águas límpidas, tranquilas, e também como as festas da colheita, eles se alegravam ali. Então, quando a gente observa isso, essa passagem, quando você lembra daquilo que Deus fez na sua vida, traz uma alegria no teu coração. Nunca esqueça disso, meu irmão. Nunca esqueça de como você chegou na igreja, de como que você talvez chegou despedaçado, despedaçada, e você foi abraçado, não só pelo povo, pela igreja, mas pelo Todo-Poderoso, que estendeu a mão. Ou não é verdade? Diz a Bíblia que Ele pega todas as nossas transgressões, tudo aquilo que cometemos, e lança no mar, no esquecimento. O que significa isso? Isso significa que quando você peca com alguém, contra alguém, essa pessoa te perdoa, mas ela nunca vai o quê? Esquecer. Ou não é? Mas Deus é diferente. A Bíblia diz que Ele pega e lança no mar do esquecimento. Não que dá uma amnésia em Deus, jamais, mas é que Ele não vai ficar jogando na sua cara, Ele não vai ficar relembrando aquilo que você fez lá fora. E o diabo, pelo contrário, ele aponta o dedo sujo e diz: olha, você fez isso, você fez aquilo, Deus não vai te perdoar. Então, por isso que nós precisamos fazer o quê? Estar aqui e orientar as pessoas, porque tem muita gente que às vezes caiu num fracasso e não tem força para voltar. Sabe por quê? De repente não tem alguém que estende a mão e fala assim: querido, nós estamos juntos, Deus vai te perdoar, já te perdoou. E às vezes tem líderes que até, ao invés de fazer isso, afunda a pessoa mais ainda, né? Fala: esse aí caiu, esse aí não tem mais jeito. Tem sim, amém? Enquanto há vida, há o quê? Esperança.
há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas brotará. A palavra de Deus diz isso. Então, quem somos nós para falar, olha, Deus não vai te perdoar? Esse pecado seu é imperdoável diante de Deus. Não. Existem muitas pessoas que caíram e não têm força para se levantar. Junto às acusações do diabo e também tem acusações das pessoas, né? Que sempre vai lembrar aquela pessoa como alguém que fez algo. Mas Deus não. Deus não. Deus ele não vai jogar na cara. Nós nunca podemos deixar que o inimigo faça isso conosco, que ele nos tira a esperança da salvação. Olha, Davi fala com Deus assim: Senhor, não retira de mim o teu espírito. E depois Davi diz assim: olha, não tira de mim a alegria da salvação, porque quando você tem esperança na salvação, você tem certeza que o Senhor te resgatou, que o Senhor te salvou, você traz uma alegria no teu coração. Amém? Você pode não transmitir isso no sorriso, às vezes sair sorrindo para todo mundo, estou feliz, não, dentro de ti há uma alegria. Amém? Você está em meio às lutas, às dificuldades, às aflições, talvez atravessando um deserto, mas dentro de ti há júbilo de alegria, porque grandes coisas o Senhor fez por ti, fez por tua família, fez por tua saúde, fez de repente pela sua vida financeira. Então, aonde que nós temos que olhar? Para o alto, olhar para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. Amém, igreja? Colocar toda a nossa esperança em Deus, porque Deus nos tirou de um cativeiro, Deus nos tirou desse cativeiro. Eu não sei quanto tempo, quantos anos que durou o teu cativeiro. Esse povo foram 70 anos de cativeiro, profetizado por Deus. Deus mandou falar que era 70 anos. Uma certa feita, o profeta Jeremias enfrentou uma grande luta com o falso profeta Hananias, que dizia: olha, 2 anos só de cativeiro, só 2 anos. O profeta Jeremias chegou e falou: todos os profetas profetizaram antes de nós, não profetizaram flores. Esse cativeiro vai durar 70 anos. Eles não gostaram do que Jeremias falou para eles. Por quê, pastor? Porque o povo quer ouvir aquilo que lhe faz bem. Sim ou não? A gente vê hoje muitas pessoas que quer ouvir aquilo que ela quer. A pessoa de repente chega perto da gente no pecado e diz assim: pastor, olha, eu estou assim, assim, assim. Aí quando você diz para ela que ela precisa se enquadrar com a palavra, a pessoa fala assim: não era isso que eu queria ouvir. O que a pessoa quer ouvir? Não, filho, você está certo, a Bíblia que está errada. É ou não é? A Bíblia que está errada, você está certo. É isso que muitas pessoas querem ouvir, mas quando a pessoa ela entende que nós precisamos entrar nos conformes de Deus, não Deus nos nossos conformes, aí ela entende, ela começa a caminhar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é um processo. Quem está compreendendo? Buscar a santificação, não só aqui nos cultos de quinta, não só nos cultos de domingo, mas na sua casa, onde você estiver, dobrar seu joelho e falar com Deus. Seu quarto, as irmãzinhas aí que estão na cozinha lavando a louça, em santificação, em espírito, orando a Deus em espírito. Aí a pessoa não tem tempo para orar, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. Tem. Quem disse que tempo você tem que ir lá e fazer assim, de meia-noite até 5 da manhã aqui? Não. Talvez você ora meia hora, 20 minutos, 10 minutos, mas você deu o seu melhor para Deus. Agora, imagine uma pessoa que vira a madrugada orando.
e no outro dia ela está falando mal do irmão, é ou não é? Ela está fazendo mal para o seu próximo. É um sacrifício de tolo. Não estou desencorajando a pessoa a orar, mas existem pessoas que, irmão, eu oro tantas horas por dia, eu oro, se preciso for, tantos dias direto, mas como que está a vida dessa pessoa? Será que está de forma que Deus se agrada? É ou não é? E talvez o irmão ora ali 1 hora por dia, meia hora por dia, 2, 3 vezes por dia, com espaço curto. Talvez ele é atarefado, mas o coração dele está no céu, está se apegado às coisas de Deus. Então, irmãos, a gente não pode confundir tempo, quantidade. Nós precisamos entender que Deus, Ele olha para aquilo que está puro, amém? Deus não Ele não se enquadra na imundícia. Às vezes a pessoa ora muito, mas o coração está sujo. Lembra daquele fariseu que foi orar? Jesus diz ali que o fariseu, ele levanta os olhos para o céu e diz assim: graças te dou, Senhor, porque eu não sou igual a esse publicano, como esse pecador. Eu dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo outro. O outro nem coragem para levantar os olhos para os céus não teve. Ele falou: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Ele desceu justificado. Então, às vezes tem pessoas que olham para a nossa vida e dizem assim: isso aí não tem salvação para ele não. Ele é o santarrão, né? Mas só Deus conhece o nosso coração, a nossa mente. Então, queridos, nunca esqueça daquilo que Deus fez na sua vida, da onde que Deus te tirou. Passe os anos que passar, passe o tempo que passar, mas nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça da onde Deus te arrancou. Isso vai te fortalecer, isso vai te fazer seguir para frente. Não é para frente que segue, ou a pessoa vai ficar olhando para trás, ficar olhando para o passado, para aquilo que passou. Não, nós precisamos olhar para onde? Para frente. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Quem entendeu? Você entendeu? Fica de pé, por favor. Nós vamos